anjo esteja guardando, Senhor, repreendendo, Senhor, toda a cilada, toda a investida do inimigo sobre a vida dele, sobre o ministério dele, sobre, Senhor, a família dele, Senhor. Pai, fale conosco, Senhor, fale conosco, Senhor. Se o inimigo, Senhor, estiver tampando os ouvidos, Senhor, que caia por terra agora toda a cilada, toda a investida do inimigo sobre os seus filhos, sobre a sua igreja nesta noite, Pai, em nome de Jesus, em nome santo de Jesus. E você aplauda o Senhor. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Que alegria estar convosco novamente, mais uma oportunidade para juntos adorarmos o nome do Senhor. Como o pastor Laércio já disse, essa igreja mora no nosso coração. E eu fico muito feliz toda vez que eu tenho a oportunidade de estar nesse santo altar. E sempre me lembro desde o início, pastor. Então, é sempre uma alegria ver Deus honrando, o ministério crescendo a cada dia mais. Eu quero convidá-los já a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo de número 5. Enquanto você vai localizando o texto, faço-me acompanhado da minha família, minha esposa Cristiane e meu filho Samuel. Para nós é um privilégio poder servir a igreja do Deus vivo. Quero expressar a Deus a minha gratidão pela vida do meu amigo pastor Laércio e também da sua muito digna esposa, pastora Thaís. Obrigado, meu pastor, pela confiança. Obrigado, pastora. Que Deus continue lhe honrando a cada dia mais. Que Deus continue prosperando o trabalho das tuas mãos. Em Lucas capítulo de número 5. Pastor, o senhor não presta o teclado para o meu Samuel ali? Dá lugar ali? Para você? Vai lá, Samuel, dá lugar no teclado ali. Glória a Deus. Deixa Deus usar as suas mãos. Lucas capítulo de número 5. Quem encontrou, confirme com amém. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia, e os pescadores, havendo desembarcado deles, lavavam as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Versículo 7, nós encerramos a leitura. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Amém? Feliz também em rever o meu amigo pastor Ulisses, irmã Marli, esse casal abençoado. Eu já dei muito trabalho para eles. Quando eu era pequeno, meu Deus, só Jesus. Esses dias eu reencontrei uma irmã que era da Quadrangular, uma Tânia. Oh, Jesus, eu dava trabalho demais. Queridos, eu gosto da maneira que Lucas trata a sua narrativa, porque Lucas ele é muito preciso naquilo que ele vai retratar. A intenção de Lucas, quando escreve, no primeiro momento, ele não imaginava que a narrativa acerca do ministério de Jesus, o Evangelho de Jesus narrado por Lucas, tomasse uma proporção tão grande.
Lucas não escreveu para um colegiado de pessoas. A intenção de Lucas era convencer um indivíduo por nome de Teófilo. Quando Lucas ele começa a narrar, você observa que ele, no capítulo 1, ele usa a expressão ao excelentíssimo Senhor Teófilo. Eu volto a retratar aquilo que iniciei. Por quê? Porque Lucas começa um diálogo com Teófilo. À guisa de introdução, Teófilo era um homem da alta patente romana. Não se sabe se ele era um oficial, não se sabe se ele tinha um grau de parentesco com algum senador da época, mas essa expressão excelentíssimo só era usado para pessoas importantes da época, autoridades dentro da corte romana. E Lucas, sendo grego, ele tinha acesso à corte, não pelo fato apenas de ser grego, mas por ser um médico. E sendo ele um médico muito respeitado, diga-se por passagem, ele tinha acesso ali à corte romana. E num desses acessos, Lucas, após ter já se convertido a Cristo através do ministério de Paulo, e sendo influenciado muitas das vezes por Pedro, Lucas ele passa a evangelizar Teófilo. Mas Teófilo é um romano, grego, e até então não conhecia acerca de Jesus. Para Teófilo, Jesus era apenas mais um criminoso que havia sido crucificado porque estava tentando fazer uma algazarra, uma bagunça como outros que surgiram. Mas Lucas mostra que não, que ele de fato era o Filho de Deus. Então Teófilo diz, me traz as provas. Então Lucas precisa ser preciso. Em cada cidade que ele entra, circunvizinhança, onde ele sabe que Jesus por ali passou, o milagre realizou, o ensinamento lhe deu, ele passa a registrar. E ele precisa ter comprovação, porque se Teófilo fosse perguntar para alguém que recebeu a cura, o milagre, Lucas tinha o endereço, tinha o certificado, estava autenticado que aquela pessoa recebeu o milagre. Então em Atos você percebe que ele continua aquilo que ele iniciou nessa narrativa. Por quê? Porque em Atos ele já não usa a expressão excelentíssimo, mas ele trata Teófilo como um irmão, porque Teófilo se converteu a Jesus. Lucas ele vai trazendo os detalhes, e dentre os sinópticos, a palavra sinótico ela surgiu a partir de alguns anos para frente por um teólogo inglês chamado JJ, e a expressão sinótico significa olhar conjunto, sim, junção, óticos de ótica, olhar. Então a palavra sinótico significa olhar conjunto. Sinótico se aplica aos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Por que essa expressão é usada? Porque imagine eu, você e mais uma pessoa testemunhasse algo, pastor Laércio. Cada um de nós vamos narrar aquilo que nós vimos de um ponto de vista que nós entendemos que aconteceu. Então, cada um dos que vão narrar vai trazer a visão daquilo que ele viu. Porém, Lucas, ele não fora testemunha ocular do ministério de Jesus. Então, ele precisa do apoio de Pedro e das pesquisas que ele vai fazer. O ministério de Jesus está tomando uma proporção. Jesus sabe da responsabilidade que está sobre os seus ombros. Porém, no capítulo 4, Jesus está pregando no verso 14... ele tem a oportunidade de dar uma saudação dentro de uma sinagoga. E dentro da sinagoga, dentro da cultura judaica, me permita só para que nós possamos criar um pano de fundo aqui, tem a bimá, que é o púlpito onde o orador vai falar, tem um chefe da sinagoga, que ele vai representar toda aquela sinagoga da Galileia, só um chefe que representa. Alguns estudiosos dizem que esse chefe da sinagoga aqui, que vai representar essa sinagoga, é Jairo, alguns dizem. E esse chefe da sinagoga, ele dá a oportunidade para alguém falar em um sábado. Então, esse momento aqui, ele vai dar a oportunidade para Jesus, que já pode falar na sinagoga, pois ele passou a mitzvot, que é o voto de mandamento que o jovem faz a partir dos 12 a 13 anos de idade. É por isso que Jesus, lá no templo, aos 12 anos, tem a oportunidade de falar. Lembra disso? É essa oportunidade aqui. Jesus agora está autorizado a falar na sinagoga. Então, dentro desse sabat, dessa oportunidade aqui, Jesus vai ter uma oportunidade de falar. E ele, quando
pega o rolo, não era Jesus que escolhia o texto. Um auxiliar daquele que é o rabi que está ensinando, pega um dos rolos e entrega para aquele que vai ter oportunidade de falar. E cai na mão de Jesus, por plano divino, claro, justamente Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para apregoar o ano aceitável do Senhor. Observe o texto que, quando Jesus acaba de falar, ele se assenta, mas ele não se assenta no lugar que ele se levantou. Haja visto que o lugar são cadeiras ao lado, de forma que o espaço do meio fica livre. Jesus vai se assentar numa cadeira. Eu sei que você já ouviu isso, mas é só para guisa de introdução. Tem uma cadeira que é chamada cadeira de Moisés. A própria narrativa dos evangelhos vai falar sobre isso. Na cadeira de Moisés vai sentar o ensinador, aquele que está proferindo a palavra. Porém tem uma outra cadeira. Nessa outra cadeira está assentado um outro rabi que também vai ensinar. E tem uma cadeira do meio. Essa cadeira do meio, a cultura judaica diz que é a cadeira do Messias. E ninguém tinha o direito de assentar nela, a não ser o Messias, quando este fora revelado. Então, somente o Messias tinha autoridade. Ninguém sentou nessa cadeira do meio. Quando Jesus acaba de falar, a Bíblia vai dizer que ele, entregando o livro, se assentou na cadeira do meio. Daí o espanto, pastor, daqueles que estão ouvindo. Mas espera aí, esse daí não é o filho da irmã Maria, do irmão José? Como é que ele está se declarando aí o Messias? Há um reboliço tão grande que Jesus é expulso da sinagoga, sendo tratado como alguém que está blasfemando. Mas ele de fato é o Messias. Quando ele é expulso da sinagoga, as pessoas o pegam, levam para o alto para matá-lo, para precipitá-lo de um alto monte. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 4, verso 14 a seguir, que Jesus sai no meio deles e eles nem percebem. A sinagoga não quer ouvi-lo, porque a palavra de Jesus de fato ela veio para revolucionar. Jesus não prega como os religiosos, Jesus não prega como os escribas, como os fariseus. Aliás, Jesus denuncia eles, dizendo que os fariseus colocam uma carga tão pesada no ombro do povo, que nem eles eram capazes de suportar. Quem saía de um culto de um fariseu não tinha vontade de voltar. Ele saía com tanto peso que não dava vontade nem de ser crente. O céu era quase impossível de se entrar. E Jesus vem pregando: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. A palavra dele é diferenciada. Então, já que na sinagoga ele não pode pregar, tem o porém, como Paulo diz, a palavra de Deus não vai ficar presa. Se na sinagoga ele não pode pregar, ele vai pregar na beira da praia, ele vai pregar entre as montanhas, mas a palavra de Deus vai ser anunciada. No capítulo 5 está acontecendo algo que jamais os fariseus imaginariam. O povo vai aonde Jesus está para ouvir a palavra. O povo vai aonde Jesus está, aonde a palavra está sendo anunciada, porque o que ele está pregando é diferente. Então Jesus inicia ali na região onde ele nasceu, Nazaré, Cafarnaum. E agora ele está, e Lucas é bem preciso de dizer, que ele está à beira de um lago chamado Genezaré. De fato, quem olha para o lago, pensa que é o que Mateus e Marcos dizem, o mar. Porque o lago, pastor, esse pequeno lago aí tem 21 quilômetros no seu percurso. 21 quilômetros. De uma margem a outra margem são 12 quilômetros. Se eu estiver desse lado da margem aqui, você estiver lá do outro lado, eu não te enxergo. É muito grande. E Jesus está pregando à beira desse lago. Esse lago aqui é o principal. Ele, é óbvio, vai nascer de um dos braços do Jordão, o Jordão que nasce ao pé do Monte Hermon. E esse lago aqui é o que vai dar produtividade para os moradores dessa cidade. Nós temos em volta aqui dessa região, desse lago, pelo menos 9 cidades. Cada cidade dessa de 15 mil a 20 mil habitantes.
Cidades principais como Tiberíades, inclusive João vai chamar de mar de Tiberíades. A própria Genezaré, que o autor Lucas chama de lago de Genezaré. E outras como Nazaré, Cafarnaum, Magdala, Betsaida. O nome Betsaida ou Betsaida, se você preferir, significa a casa da pesca ou a casa do peixe. Todos os moradores dessa cidade, a fonte de renda ali é a pesca. Tanto é que pessoas, pescadores, importavam peixes de Cafarnaum e Betsaida para Jerusalém. Então todos os moradores ali, a maioria, a agricultura não é tão forte como era na capital Jerusalém. Mas a pesca é o forte da cidade. Pois bem, Jesus começa a pregar. Ele está nessa região de Genezaré. Quando Jesus começa a pregar, olha a sabedoria de Jesus. Quando ele inicia o seu sermão, não tem muitas pessoas ali o ouvindo no primeiro momento. E Jesus começa a pregar de costa para o lago, de frente para as colinas. Ora, ele poderia inverter. Por quê? Porque é um declive aqui, da colina para o lago está aqui embaixo. Jesus poderia pregar daqui de cima, de costa para a colina, de frente para o lago. Ele estaria num lugar mais elevado e as pessoas, a multidão que ia o cercar, ia se espalhando entre a praia e através do declive o enxergaria muito bem. Mas Jesus sabe que o número de pessoas vai aumentar. E quando a Bíblia fala de multidão, não está falando de 200, 300, 500 pessoas, não. Nós temos algumas referências, entre outras. Por exemplo, na primeira multiplicação dos pães, a Bíblia vai dizer que tem uma multidão. Quase 5.000 pessoas estão reunidas para ouvir Jesus. Quase não, 5.000 pessoas estão reunidas. A informação se dá a partir da multiplicação. Na segunda multiplicação também a Bíblia vai falar de multidões e tem mais de 4.000 pessoas ouvindo Jesus. Não pense você que ali, enquanto Jesus está pregando, que essa multidão começa a aumentar, tem 200, 500 pessoas e só cercou Jesus e o apertou. Não. Nós temos aqui mais de 3.000 pessoas reunidas para ouvir Jesus. Quando Jesus começa a pregar, não tem tantas pessoas, mas ele sabe que o número vai aumentar. E de fato aumenta, que enquanto o número de pessoas vai aumentando, Jesus vai recuando aqui, vai pregando, vai recuando e vai pregando, até que o seu calcanhar começa a tocar nas águas do lago de Genezaré. Uma vez que Jesus está pregando e tem um número pequeno de pessoas, e não aumentou, ele não precisa elevar muito o tom da sua voz. Jesus vai usar no início de 60 a 65 decibéis, é mais ou menos eu falando dessa altura aqui. Mas ele sabendo que o número de pessoas vai aumentar, ele precisa elevar o tom da sua voz, chegando quase a 80 decibéis. E passando disso é quase impossível quem está lá no fundo ouvir. Então Jesus, usando de sabedoria, ele vai aproveitar a acústica do lugar. E ele vai usar a favor a natureza. Então ele está de costa para o lago, por quê? Porque o vento vai bater do lago para a colina. Uma vez que o vento bate do lago da colina, ele eleva a sua voz a 75, a voz dele reverbera. E uma vez que a voz reverbera, ela vai até as colinas, equaliza e vem para os ouvidos daqueles que estão longe dele. Então, tanto quem está aqui perto vai ouvir o ensinamento, quanto quem está mais distante vai ouvir. Por quê? Porque a palavra de Deus vai alcançar a todos, tanto os que estão perto, como aqueles que estão longe. Jesus disse em Mateus capítulo de número 24, que o reino de Deus será pregado a todo mundo e então virá o fim. Fica tranquilo, enquanto você está aqui adorando, a palavra de Deus vai alcançar aquela vida também. Não vai ficar ninguém sem ouvir. Então quando Jesus prega, a palavra de Deus alcança os que estão perto, sobe e vai aqueles que estão distantes também. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Haverá salvação na tua casa sim, haverá salvação para aquela vida sim. A palavra de Deus não vai ficar paralisada, vai alcançar aquela vida. Esse é o poder do evangelho. Enquanto você está evangelizando alguém lá no seu trabalho, tem mais uns 2, 3 que está distante, dizendo: eu não gosto de crente, mas a palavra está alcançando ele. Talvez ele pode resistir no primeiro momento. Aquele seu vizinho implicante, quando você coloca aquele louvor, dá uns glória, até prega sozinho às vezes na sua casa, a palavra de Deus está alcançando eles. E no momento oportuno ela vai produzir, essa semente vai produzir fruto. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Jesus está pregando e o número de pessoas aumenta.
a ponto de, como eu disse, ele está quase tocando o lago. E as pessoas vão apertando. Segunda coisa que eu aprendo aqui. Primeiro, que a palavra do Senhor alcança todos. Segundo, sempre Jesus vai dar um espaço para quem quer de fato ouvi-lo. Jesus poderia dizer, não deixa passar mais ninguém, que eu estou quase chegando aqui no lago. Mas não. Conforme as pessoas vão chegando, Jesus diz, tem espaço para você também. Aperta aqui. Senhor, quero trabalhar na tua obra. Quer trabalhar na obra? Tem lugar para você também. Aperta aí. E Jesus vai indo. Alguém diz, Jesus, o senhor está quase tocando o lago. Fica tranquilo, eu toco no lago, mas sempre vai ter espaço para quem quer fazer a minha obra, para quem quer ouvir a minha voz, para quem quer estar mais perto de mim. Sempre eu vou dar espaço para alguém. Não tem desculpa. De repente, o texto vai parar do ensinamento e vai dizer que Jesus viu 2 barcos estar junto à praia do lago. Espera aí. Jesus está pregando pela manhã. E a primeira pergunta que nós fazemos para o texto é: o que esses 2 barcos estão fazendo aqui de manhã? Porque nós estamos falando de pescador. E dentro da cultura judaica, meu pastor, o senhor sabe bem disso, a profissão é herdada, pastora Thaís, de pai para filho. Se o pai é agricultor, sem dúvida, o filho vai ser agricultor, porque desde pequeno ele vai para a agricultura com o pai. Se o pai é carpinteiro, o filho vai ser carpinteiro, porque a profissão é herdada de pai para filho. Se o pai é pescador, o filho vai ser pescador. Então nós estamos falando de alguém, por nome Simão, que desde os 12, dos 7 aninhos de idade, está com seu pai, Bar Jonas. A palavra Bar é uma conotação aramaica para pai. Com seu pai Jonas, o pai dele chamava-se Jonas, mas não é aquele profeta não. E esse Simão está desde pequenininho com o pai. Pai, o que é isso aqui? 7 anos de idade. Isso aqui é a rede, meu filho. Isso aqui é a rede de arrasto. Como é que funciona? Você prende ela num barco, prende no outro e entra no lago. E aí, quando você chega numa certa profundidade do lago, você volta com o barco arrastando e alguns peixes vão grudar nela. Olha, pai, que interessante. E essa outra aqui? Essa aqui lá no Brasil é conhecido como tarrafa. Mas aqui a gente chama de rede de arremesso. Essa rede aqui, meu filho, observa a circunferência dela, tá vendo? É grande, né? Assim, pega o peso. Pai, por que pesa tanto assim de 5 a 7 quilos? Porque na ponta dela, filho, esses chumbinhos aqui, ó, que estão presos na ponta dela, quando a gente jogar, você segura essa ponta aqui, essa corda, e o restante vai bater no lago, afundar, e vai pegar os peixes que estão lá. Que legal, papai, vamos agora no lago? Não, agora não pode, porque de dia não é horário de pescar, meu filho. Entenda, o horário que nós vamos para a pesca é à noite. Pai, por que nós temos que pescar à noite? Porque de dia os peixes não sobem, é muito quente. Eles vão subir à noite porque o tempo está escuro, mais fresco. Então os peixes saem da profundidade, os peixes grandes. Se você quiser pegar peixinho pequeno, você fica aí de dia. Mas os peixes sobem durante a noite, principalmente perto da madrugada, filho. E eles vêm para se alimentar dos peixes menores. Aí é o momento que a gente joga a rede e pega a quantidade de peixe. Simão tem experiência. Simão sabe o que está fazendo. Ele com seu irmão André são alguém habilitado na pesca. Eles têm 2 sócios, um dos melhores, a ponto de Jesus os apelidar de Boanerges, que é Tiago e João. A palavra Boanerges significa filhos do trovão. Mas Jesus o apelida de filho do trovão, não por ele ser apenas espontâneo, explosivo, não. É porque eles dominavam a tempestade no lago. Por que Jesus deitou no lago e dormiu? No momento daquela tempestade, todo mundo ficou apavorado. Tiago e João estavam dentro do barco. Jesus está dizendo, você não está acostumado a dominar a tempestade? Agora domina para você ver. Você não está acostumado a dominar a situação? Sai dessa, usa a tua fé, usa a tua habilidade. Então nós estamos falando de alguém que é experiente. Eu não sou maluco de me meter na sua profissão. Você sabe o que faz. Você é habilitado para isso. Há quanto tempo você está nessa profissão? Eu não vou chegar lá e dizer, não é assim não, faz desse não, pastor, aí o senhor entende de pregar, deixa que isso aqui, nessa profissão eu entendo. Nós estamos falando de alguém que tem habilidade. Então ele sabe que o horário de entrar para o lago é às 18 horas. Dentro da contagem romana, nós temos chamado de vigílias, vamos dividir assim que é melhor. Primeira vigília, das 18 a 21 horas. Segunda vigília, das 21 à meia-noite. Da meia-noite às 3, terceira vigília. Das 3 às 6 da manhã, quarta vigília. Geralmente, os pescadores entram no lago às 18 horas. Hernandes Dias Lopes, Chample, em alguns outros, como o Dr. Moody, vai dizer que quem subisse do alto da colina e olhava para a distância do lago,
era possível ver aproximadamente 300 barcos no lago. Vamos imaginar que tem uns 10 no mínimo aqui entrando junto com Simão. Simão está dizendo para André: André, estou sentindo que hoje o mar está para peixe. Hoje nós vamos arrebentar. Por que, Simão? Eu confio na minha profissão, rapaz. Eu sei o que eu estou fazendo, não tem como dar errado. Eu vou arrebentar. Eu estou colocando toda a minha expectativa nessa rede. Eu estou colocando toda a minha expectativa na minha habilidade. Vai dar certo, vamos comigo. Tiago, João, se prepare, viu? O nosso barco aqui sustenta pelo menos 1 tonelada. Hoje nós vamos colocar 1 tonelada nesse barco aqui. Esse barco vai virar de tanto peixe. Vamos para o lago? Vamos. Os outros pescadores entram com ele e dizem: ó, esses aí são os melhores, ó. Simão, Pedro, esse é pescador dos bons. Eu queria ser pescador igual esse aí. E quando ele entra no lago, joga a rede. Já tentou a planilha, provavelmente. Puxa, opa, pesou. É peixe. Não veio nada. Eu disse: ué, eu tinha certeza que ia dar certo. Porque é algo que eu sei fazer. É algo que eu depositei minha esperança. Eu coloquei toda a minha expectativa nisso aqui. A minha renda está dependendo disso. Não. O que aconteceu? Deve ser o lado. Vamos jogar para o outro lado. Joga. Puxa. Nada. Calma. Ainda está cedo. Está só começando o dia. Está só começando o mês. Está só começando um ano. Vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Eu vou tentar de novo. Eu não vou desistir. Só são 21 horas. Geralmente, à meia-noite, no máximo, à 1 da madrugada, os pescadores já estavam voltando com seus barcos. Por quê? No horário matutino, eles estavam limpando o peixe, salgando o peixe, consertando o barco se precisasse, a rede. Para as 3 da madrugada eles tiraram um cochilo, para as 6 da manhã já está levando peixe para Jerusalém, para estar levando peixe para as outras cidades, para Betânia e assim por diante. Então, durante esse período até amanhã, não era para estar no lago. Simão está jogando rede. E no primeiro momento, quando começa a jogar rede, tudo bem, é normal, talvez não deu certo. Só que agora já está perto da meia-noite. E quem entrou no lago junto com ele, no mesmo propósito, no mesmo tempo, no mesmo horário, já está voltando com seus barcos cheios. E o meu? O que fazer? Se eu depositei toda a expectativa e eu olho para a minha rede, ela ainda está vazia. Ô Senhor, eu acreditei que ia ser nesse ano de 2023. Eu confiei tanto que 2023... eu até arrebentei em algumas areazinhas, mas eu achei tanto que ia dar certo. Só que o dia está amanhecendo. Quem entrou comigo no mesmo propósito de 2023 já está contando testemunho e voltando com o barco cheio de peixe. Pai, Senhor, irmão Simão, até mais. Ah, e aí? Aqui nada. E aí? Está cheio de peixe. Falou, Pai, Senhor, vai indo. E eu estou aqui ainda. Simão olha e diz assim: não sei não. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Não fica bravo comigo não. Só estou falando o que Jesus mandou. Eu acho que o problema deve ser o lugar que eu estou aqui. Porque quem estava ali já pegou peixe, quem estava ali já pegou peixe, quem estava ali já pegou peixe, quem estava lá já pegou peixe. O problema está no lugar. Vamos fazer o seguinte: vamos remar o nosso barco para outro lugar. O problema está no lugar, vamos para ali. Joga o barco para lá. Agora sim, joga a rede. Que horas são, Simão? Já são 3 da madrugada. Só está mais ou menos não. Só está a gente e o nosso sócio ali, porque não vai abandonar. Joga a rede. Mas eu já mudei de lugar. Só que é difícil entender, né? Que o problema não está no lugar. Porque quantas vezes eu já peguei peixe nesse mesmo lugar? E peixe grande. Quantas fotos eu já tirei? Sabe aquelas fotos daquele peixão do lado? Olha a bênção que eu recebi nesse lugar. Por que agora que não veio peixe, eu tenho que culpar o lugar e sair mudando de lugar? Só porque o lugar que outrora me dava peixe, agora eu não consegui nada. Às vezes nós precisamos ter o discernimento e entender que o problema não está no lugar. O problema não está no meu pastor. O problema não está na minha pastora. O problema não é o obreiro que deixou de me saudar com a paz do Senhor. Se eu não peguei peixe nesse mesmo lugar que outrora eu já recebi muitas bênçãos aqui, eu preciso ter a humildade de reconhecer que talvez Deus quer tratar em alguma área comigo. Peraí, alguma coisa está acontecendo. Joga a rede.
amanhecer no dia. Gente, eu confiei tanto. É minha habilidade, pastor Ulisses, é o que eu sei fazer, mas o barco está vazio. Vamos voltar. Só que quando ele está voltando, vai remando. Ele começa a ter uma visibilidade. Ele diz: gente, acho que eu estou tendo uma miragem. Quando eu entrei no lago, não tinha aquela multidão. Quando eu entrei nesse lago, eu tenho certeza, quem entrou comigo foi pescador. E pescador sabe que tem dia que o mar não está para peixe. Só que agora eu estou voltando do lago e tem uma multidão de frente para mim. E sabe qual é o problema da multidão? Irmão, não se iluda com multidão não, o pastor já falou aqui. É que nessa multidão que está ouvindo Jesus, tem aqueles que estão ali por causa da palavra. Eles não querem saber quem está no lago, quem está do lado, quem está do outro. Ele não quer nem saber, ele está olhando. Se alguém disser: ó, tem um barco lá no lago, rapaz, eu estou lá ligando para o barco no lago, eu estou prestando atenção na palavra, no que Jesus está falando aqui. Tem um outro grupo que não está nem aí para a palavra, ele só quer o milagre. Essa palavra não vai acabar logo, não, eu quero a revelação, eu quero o milagre. Eu sei que esse Jesus cura, revela, eu não quero saber da palavra. Começou a revelação, agora eu presto atenção. E tem um outro grupo que são os curiosos, eles não estão nem aí para a palavra e nem para os milagres, só está para observar. E nesse terceiro grupo, é aqueles que estão olhando e dizendo: barco uma hora dessa de manhã no lago? Peraí, é o barco do Pedrão, Simãozão, pescadorzão. Oi, não era ele que estava abençoado, estava dando tudo certo? Olha lá, o barco dele está vazio. Essa eu não aguento. Eu vou ter que colocar no meu Instagram, no meu Facebook, no meu Orkut. Não, Orkut não tem mais. Eu vou ter que anunciar para alguém: fulano, o que é isso, rapaz? Estou ouvindo Jesus pregar, dá licença. Não, olha quem está lá no lago. Simão, é o filho do Bajonas. Faliu. Agora acabou. Agora não dá mais. Agora acabou para ele. E os dedos começam a ser apontados. Sabe por quê? Porque ninguém viu ele jogando rede a noite inteira. Ninguém viu o tanto que ele tentou aquela noite jogar rede. Porque assim, geralmente os faladores não conhecem o esforço da tua madrugada. Geralmente os fofoqueiros não sabem o tanto que você jogou rede. Teu braço está doendo. Tu jogou rede a noite inteira tentando. Mas eles não vê a sua tentativa. Eles não vê o tanto que você chorou. Eles só vê o momento da crise, o momento da luta. Eles só sabem ver a dificuldade, mas não sabem o preço que você pagou para chegar onde você está hoje. Eles não sabem disso. O difícil é que esses fofoqueiros não morrem fácil. Lembra de Jó? Os nômades chegaram e roubaram as ovelhas, saquearam tudo, mataram os servos de Jó. E quem sobrou? Fofoqueiro. Os filhos de Jó estavam alimentando no banquete, bateu um vento, derrubou, matou os 10 filhos. E quem sobrou? Fofoqueiro. Sabe por que fofoqueiro não morre? Porque ele não senta à mesa. Se eles tivessem sentado à mesa com os filhos de Jó, porque mesa fala de comunhão, se eles tivessem sentado à mesa, eles morreriam juntos. Mas fofoqueiro não senta à mesa, eles ficam de longe, só esperando a oportunidade. Deixa eles lá. Vamos voltar para Simão? Nesse momento, é aquele momento que nós oramos e dizemos assim: Senhor, o fofoqueiro está vendo, não deveria. O caluniador está vendo, não deveria. E quem eu imaginava que poderia estar de frente, quem precisava ver, está de costa: Jesus. Quantas vezes eu e você, não sei você, mas quantas vezes eu orei e falei: Senhor, será que o Senhor não está vendo essa luta? Será que o Senhor não está vendo esta afronta? Será que o Senhor não está vendo esse momento que eu estou passando? E Simão sabe quem é Jesus, porque no capítulo 4 Jesus estava na casa de Simão curando a sogra dele. Simão sabe quem está pregando ali, mas quando ele olha, Jesus está falando com todo mundo ali e não fala com ele. Parece que Jesus não está vendo. Simão vai encostando o barco aqui, ó. Desculpa a expressão, me perdoa a expressão, na miudinha aqui, ó, dizendo: já que ele não está vendo, eu vou ficar na minha, fazer o quê? Ele que era para estar... Você sabe qual que é esse momento?
É aquele culto que você está tão aflito, a noite foi difícil, você não pegou um peixe. Peixe fala de resultado, aquilo que você adquiriu esperança e não aconteceu. Aquele milagre que você achou que seria e ainda não chegou. Aquele algo, eu não sei qual é o peixe que você precisa no barco, você sabe. E não aconteceu, esse é o momento difícil. E aquele momento que você está naquele culto, sabe aquele culto que tem aquele irmão que profetiza para todo mundo? Eu não sou contra, eu gosto de profecia também. Mas eu amo mais a palavra. Eu não tenho nada contra a profecia não, mas aquele culto que aquele irmão profetiza para todo mundo, se tem 15 pessoas no culto, ele profetiza para 20, sabe esse aí? Aí você quer estar nesse culto, aí você diz, ele vai me ver aqui, não é possível, eu não peguei nenhum peixe, ele vai olhar para mim, mas parece que Jesus está de costa. O irmão diz assim, irmão, você aí, eu vou falar, profeta, não é você não, é o do lado aí, ó. Aí ó a profecia que vai para o do lado, Deus manda te dizer que ele vai encher o seu barco de peixes. Essa aí era para mim, profeta, você errou. Aí ele prega mais um pouquinho e volta. Agora sim, você. Eu sabia. Vou levantar logo as duas. Não é você não, filha. É o de trás aí, filha. Não é possível. Deus manda te dizer que prepare a rede. Não, essa era para mim. É isso que Simão está vendo. Parece que Jesus está falando com todo mundo, menos com ele. O que é que ele faz? Desce do barco. Se você não der um glória agora, eu nem sei. Ele pega a sua rede. Os espectadores, meu pastor, minha pastora, estão olhando dizendo assim, olha lá, pegou a rede, vai desistir. Pegou a rede, vai abandonar. Ele já desceu do barco, agora acabou, faliu, não tem mais jeito. Só que ele pega a rede e olha assim e diz, não veio peixe, mas o que veio de sujeira... Não veio o que eu queria, mas o que vem de sujeira, eu não vou deixar essa sujeira na minha rede, não. Ele pega a água, tira essa sujeirinha daqui, joga água. E a Bíblia diz, pastor Ulisses, que ele começou a lavar as redes. Ele desceu do barco, Jesus não falou nada. Ele pegou a rede, Jesus não falou nada. Mas quando ele começa a lavar as redes, deixa eu te falar algo aqui. Eu creio que se fosse eu seria assim. Eu não estaria lavando a rede só com água. As lágrimas cairiam junto na rede, dizendo, Senhor, foi difícil, mas estou tirando a sujeira. Porque deixa eu te dizer, é importante quando nós não recebemos aquilo que nós esperávamos naquele momento, é importante nós lavarmos a rede. E o que lava é a palavra. Então é importante eu lavar a rede, porque quando eu não alcanço o resultado, vem muita sujeira aqui, na minha rede. E eu não posso deixar sujeira acumulada aqui. E sujeira é algo que fica assim, não deu certo, desista, abandona, não é para você. Eu não vou deixar essa sujeira aqui. Não deu certo, mas eu vou jogar água na rede. Não deu certo hoje, mas vai dar certo amanhã. Eu não consegui hoje, mas amanhã vai dar certo. Eu não vou deixar sujeira na minha rede. Estou lavando a rede, estou tirando todo o pensamento, porque amanhã é um novo dia. Deus está dizendo para alguém, não deixa a sujeira acumulada aí não, meu filho. Lava essa rede, muda esse pensamento. Quem te chamou fui eu, quem te levantou fui eu, quem te fez a promessa fui eu. E tem água chegando sobre a tua vida para dizer, tem novo tempo chegando para a tua vida sim. Você sabe o que os espectadores e o adversário queriam? Que Simão levantasse a rede cheia de sujeira e colocasse uma plaquinha assim, vende-se. Porque tudo que o adversário quer é que a gente venda a nossa rede. E existe um momento que ele põe até preço. Quanto você quer nessa sua família aí para você desistir? Quanto você quer para desistir desse ministério aí? Quanto você quer para desistir dessa promessa aí? Quanto você quer para abandonar tudo? Mas quando ele está lavando a rede, ele está dizendo, eu estou lavando, não estou vendendo. Eu estou lavando, não estou negociando. Eu não coloco a minha rede à venda. Está difícil, mas foi Deus que me deu. A luta está grande, mas foi Deus que me confiou essa rede. Eu não vendo, eu não troco, eu não negocio. Eu estou lavando, mas eu não estou colocando ela à venda. Deus está dizendo para alguém aqui, não negocie aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Não venda a tua rede, não negocie. Aguenta firme.
Aguenta firme, vai chorando, vai lavando, vai chorando, vai lavando, mas não venda, não abra mão. Há um novo tempo chegando para a tua vida. O que não deu certo em 2023, esse ano vai acontecer. Não venda, não negocie. Andorias. Eu sinto a presença do Espírito de Deus nesse altar. Quando ele começa a lavar as redes, Jesus diz: é agora. Senhor, por que o Senhor não se manifestou antes? Por que o Senhor não, como o Senhor chegou mais cedo aqui, por que o Senhor não falou comigo antes dessa multidão ver? Por que o Senhor não falou comigo antes do fofoqueiro? Por que o Senhor não falou comigo antes de eu descer do barco? O Senhor esperou chegar no limite de lavar a rede com lágrimas. Jesus está dizendo: tem momento que eu faço isso mesmo, para ver até onde você está disposto a ir, para ver até onde vai a tua fé, para ver qual é o valor que você dá à rede que eu te dei. É para ver o tamanho da sua resistência. Porque você já recebeu tanta bênção, tanta bênção. Será que você é fiel comigo só na bênção, ou no momento da prova você está ali lavando a rede? Eu esperei só para ver se você ia vender ou ia lavar. Se você lavou, eu tenho uma palavra para você: eu vi. Como é que é? Eu vi. Olha o texto, capítulo de número 5, versículo 2. E viu estar 2 barcos. Porque o fato de Jesus estar de costas, olhando para todo mundo, e parece que ele não está te vendo, ele é onisciente, minha filha. Ele está te vendo sim. E ele manda dizer para alguém aqui: eu te vi chorando naquela madrugada. Eu te vi chorando dentro daquele carro. Eu te vi. Eu te vi aonde ninguém via. Eu te vi. Eu te vi. Ó, para a gente já encerrar. Quando Jesus vê, ele não acabou a pregação. Ele não acabou o ensino que ele estava dando para a multidão. Ele só parou. E do jeito que ele estava pregando, é como se ele tivesse uma pausa aqui. O povo está ali: oh glória, que palavra. Enquanto o povo está glorificando, Jesus vem aqui no barco. Simão não entrou primeiro, porque o texto diz que quando ele viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores havendo descido, olha o versículo 3, entrando num dos barcos. Enquanto ele para aqui, ele vai aqui, ó, e ele sobe no barco. Simão: pois não, senhor, o que está fazendo? Lavando a rede. Sobe aqui. Sobe aqui. Como é que é? Sobe aqui. Porque quantas das vezes, eu não estou dizendo que é errado pregar assim, mas quantas das vezes, meu pastor, eu usei essa colocação, que de fato ele emprestou o barco, mas quantas das vezes eu coloquei assim, que ele chegasse a Simão e disse: Simão, por favor, por obséquio, me empresta o teu barquinho, senão eu não consigo pregar. Me empresta o teu barco, Simão. Mas o texto diz que tinha 2 barcos, e ele escolheu o de Simão. Pastor, não entendi, vai entender agora. Ele não pediu para entrar, ele entrou. É como se ele estivesse dizendo assim: pastor Ulisses, não foi você que me escolheu. Fui eu que escolhi o teu barco, pastor. Fui eu que escolhi a tua casa. Eu que escolhi o teu barco. Estava tudo perdido. Ninguém dava nada por você. Até você já tinha descido do barco, como se dissesse: acabou. Mas quando eu entrei, disse: não acabou não, volta para o barco, volta para a posição. Fui eu que te escolhi. Quando eu escolho para mudar. Quando eu escolho, ela mandoria. E me diga lá, foi ele que escolheu o barco. Ele poderia escolher o barco do teu vizinho, mas ele escolheu o teu. É por isso que eu não me conformo de às vezes ver alguém dizer: ah não, Jesus esqueceu de mim, me abandonou. Não, ele te escolheu. Ele poderia ter, olha o privilégio, ele nos escolheu. Simão, sobe aqui. Por que, Senhor? Eu vou te explicar.
o porquê que não aconteceu em 2023, que você não pegou esses peixes nessa noite aí, eu vou te explicar onde estava o erro. Glória, eu sabia, foi o lado que eu joguei, né? Não, calma aí, Simão. Quando ele entra no barco, ele fala assim para Simão: subiu? Subi. Afasta o barco um pouquinho da terra. Como é que é, senhor? É isso mesmo que você ouviu. Afasta o barco um pouquinho da terra. Você estava muito conectado com as coisas da terra, Simão. Você não estava mais tendo tempo para me ouvir. As coisas da terra estavam consumindo o seu tempo. Que eu falava para você: Simão, 10 minutinhos de oração. Eu disse: agora não, senhor, eu não posso perder esse fornecedor. Simão, uma lidinha na palavra. Não, senhor, só estou respondendo isso aqui no WhatsApp. Vai para o culto hoje, Simão? Hoje não, hoje eu vou trabalhar até mais tarde. E domingo? Domingo não, vou descansar para segunda-feira. Eu oro aqui em casa mesmo. Então, já que você não estava tendo tempo para me ouvir, eu escondi os peixes. Então, Simão estava imaginando que Jesus ia entrar no barco e dizia assim: joga a rede para lá, joga a rede para cá. Só que o texto diz, nós lemos, que quando Jesus entra no barco e pede para Simão afastar da terra, Jesus se assenta e continua ensinando. Já que você não tinha tempo para me ouvir, eu escondi os peixes. Agora você está me ouvindo e ouvindo de camarote, de pertinho aqui, ó. Para não dizer: ah, Senhor, eu não entendi o que o Senhor quis dizer. Tem uma multidão, mas eu escolhi o teu barco e te coloquei sentadinho aqui, que você vai ouvir perfeitamente o que eu tenho para a tua vida. Escuta isso. Quem sabe? É claro, é só para texto de colocação. Não vamos entrar aqui em contexto. Não, senhor, aqui lá foi o sermão do monte. Mas só para colocar aqui, que Jesus repete o sermão do monte, dizendo: senta aí, Simão, ouve o que eu vou pregar aqui, ó. Escute, irmãos, já vou encerrar. Eu parei um pouco a mensagem, afastei da terra, tinha muita gente aí. Escuta essa, Simão, eu vou jogar lá, mas vai cair em você. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Está ouvindo, Simão? Ô, Senhor. E as demais coisas: peixe, promoção na empresa, porta aberta, cura, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Está ouvindo, Simão? Simão, peixe é perecível, passageiro. Toda hora você vai ter que estar correndo atrás dele. Quanto mais você correr atrás, mais você vai ter que buscar. E mais está te consumindo isso. E você não pode trocar um peixe que é passageiro por minha presença que é eterna. Então, se for preciso, você perde como você perdeu essa noite, mas eu não te perco. Rendore que eu ide rebaia sua. Remandou colome de que leva sai. Você estava resistente. Eu usei meu servo para pregar, tu fechou o coração. Eu usei meu servo para aconselhar, você fechou o coração. E eu só tinha mais um jeito de te chamar a atenção, era escondendo os peixes. Mas olha você aqui me ouvindo, olha você aqui me adorando. E quem sabe, Simão está ouvindo Jesus pregar e a lágrima está caindo no olho, dizendo: que palavra, Jesus, quanto tempo que eu não ouvia o Senhor falando desse jeito. É porque você estava envolvido com as coisas da terra. Mas agora perto de mim tem milagre, tem palavra, tem unção, tem renovo, tem restauração, tem um novo tempo. Descansa, Simão. Essa noite que você perdeu os peixes, não vá de se comparar com aquilo que eu vou trazer para a tua vida neste amanhã. Vai ser diferente. Olha o texto, versículo 4. E quando acabou de falar, quando ele acabou de pregar, aí ele vai voltar para Simão para entregar o milagre. Porque Simão precisa entender que ele não pode mudar a ordem das coisas. Não é primeiro o milagre e depois a palavra. Eu até parei, eu achei que você ia pular agora aí. Deve ser o frio, né? Vou repetir, vou falar para esse lado aqui, está mais animado. Não é primeiro o milagre, depois a palavra. É a palavra que vai fazer você viver milagres.
É a palavra que vai fazer você viver milagre. Opa, aqui melhorou agora. É a palavra que vai fazer você viver grandes milagres. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz é pela palavra. Jesus acabou de falar, e é mais ou menos assim. Sabe aquele culto que você está doido para conversar com os pastores? Sabe, ô irmão, acaba logo. Aí o pastor vem aqui, irmão, eu já vou terminar, mas tem uns recados aqui. Escola dominical, assim, campanha, ó, tem mais um dia da campanha. Acaba logo, você fala do milagre. É assim que Simão está. Mas agora vai acabar. O grande amor de Deus, que agrada. Glória a Deus. Aí quando. Peraí, o Simão, aguenta aí. O senhor pode orar para mim aqui? Ora sim, Senhor, abençoe. O Senhor tem testemunho, conta aí, filho. E Simão está esperando. Quando ele acabou de falar, aí ele vai para Simão e diz: esperou até agora. Não, Senhor, o senhor demorou. Pois é, mas fazia tanto tempo que eu te esperava aqui também, tu estava demorando de vir. Quer receber milagre, Simão? Ó, já vou fechar a Bíblia, irmão. Quero. Quantas toneladas suporta esse barco aqui? 1 tonelada. Já encheu a quase ponto de virar? Não, é quase impossível, já. Nunca aconteceu de encher tanto assim, não. Tem de pesca, uns peixinhos, uns quilos, mas não. Nem juntando 3, 4 dias de pesca eu não consigo virar esse barco aqui de tanto peixe, não. Então tá bom. Vai mais profundo. Não, mas eu já me afastei da terra. Tá, você se afastou da terra, mas você consegue ouvir quem está ali na terra ainda? André? Mas não, eu consigo. Tiago, Pai Senhor, irmão João, o que foi? Quer que eu suba aí no barco? Não, só para ver se está me ouvindo. Está ouvindo eles ainda? Sim. Então, vai mais um pouquinho para o fundo. Consegue ouvir eles? João! Ô Pedro, tá de brincadeira? Ô Simão, que é isso? Não, eu ainda estou ouvindo eles. Vai mais para o fundo. Consegue ouvi-los? Deixa eu fazer o teste aqui. João! Eles não estão me ouvindo e nem eu ouvindo eles. Então agora é hora de você viver o milagre. Jesus, não entendi. Você entendeu sim, você está fazendo que não entendeu. Acontece que você estava tão pertinho lá, que eu falava com você aqui, você recebia a palavra, saía todo animado, aí eu ouvi mais 10, 20, 30, confirmação de mais 40. Aí quando você ia ouvir os outros, aquilo que eu falei para você aqui, os outros confundiam você e você deixava de acreditar. Eu saí tão animado, mas acho que aquela palavra não foi para mim não. Então, para viver milagre, é a minha palavra que você tem que ouvir. Não é a opinião de mais 20, 30. A minha palavra é suficiente. Pastor, como é que o senhor sabe que Simão estava em dúvida? Ele mesmo revela. Quando Jesus diz assim, ó, lança a rede para a direita do barco aí, lança a rede para o lago. O que ele fala para Jesus? Senhor, eu tenho pescado a noite inteira. Jesus sabia. Se ele estivesse lá perto, ele dizia, Jesus, eu vou lançar, mas só um minutinho. João, pescamos a noite inteira, o mestre está mandando jogar a rede, você acha que vai dar certo? Não, João, não vai dar certo não, abandona esse negócio de campanha, abandona esse negócio de janeiro profeta, isso aí não é nada não. Então, ele não tem como pedir opinião para ninguém. Então, como ele não tem mais ninguém para ouvir, Jesus diz, era isso que você precisava entender. Senhor, como eu não tenho mais ninguém para ouvir, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra. Alguém já entendeu ali sobre a tua palavra. Opa, mais um, mas sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Então lança. Se coloque de pé. Quando ele lança pela palavra, puxando. Opa! Meu Jesus, quanto milagre! Era isso que eu tinha para você, rapaz. Tu mesmo estava amarrando a bênção, rapaz. Estava deixando de vir para o culto, estava arrumando um monte de pretexto, estava colocando os peixes na minha frente. Olha o tanto de bênção que eu tenho para você. Puxa a rede. O barco vai virar, Jesus. É muito peixe. Pois é. Agora faz sinal para quem está lá. Por quê? Porque não é eles que te influenciam. Onde é que eu estou, Simão? O senhor está aqui do meu ladinho. Então, é eles que vão vir até mim, através de você, pelos sinais.
Você já falou para aquela vida, você já orou, você já bateu o pé, você já brigou, já falou que ela vai para o inferno se não converter, que Deus vai pegar, que Deus vai tratar, não resolveu nada. Deus está dizendo agora vai ser os sinais que eu vou fazer na tua vida, que vai fazer quem está lá vir para perto de Jesus através de você. Quando ele dá sinal, vem, aí eles vêm ajudar e enche os 2 barcos de peixe. Eu encerro nessa noite com essa palavra, pastor, para esse dia do janeiro profético. Quais serão as suas prioridades para esse ano de 2024? Quer viver milagre? De fato, priorize a palavra. Priorize a intimidade com Jesus. Ai, hoje era o dia de eu fazer uma hora extra. Não, mas hoje tem culto, a hora extra fica para amanhã. E você viverá grandes milagres da parte de Deus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos.